Pai, aqui está a tua serva, Pai. Meu Senhor, mais um dia, Pai, mais um ciclo de oração, Pai. Pai, eu quero apresentar a vida dela diante de Ti, Pai amado, querido Deus. Meu Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor tome, Pai, a vida da tua serva em tuas mãos, Pai. Pai amado, querido Deus, Pai, que ela possa dar lugar mais uma vez a Ti, Pai amado, querido Deus. Meu Senhor, para nesta tarde, Pai amado, querido Deus, Pai, o Senhor falar conosco, Pai, através da vida da tua serva, Pai. Por isso, Pai, eu te peço que quando ela tomar posse desse microfone, Pai, não seja mais ela falando, mas seja o Senhor falando diretamente com a tua igreja, Pai. Diretamente com aqueles que irão assistir esse vídeo, Pai. Pai, eu te peço, usa a tua serva, Pai, como o Senhor nunca usou neste lugar. Usa hoje, Pai. Usa hoje, Pai, para as nossas vidas, Pai. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ah, meu Deus. Tem alguém em jejum aí? Eu. Aleluia. Glória a Deus. Além do pastor, tem mais alguém em jejum? Ah, então por isso que está fraco assim, né? O amém de vocês. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Para Deus tem que ser o nosso melhor. Amém? Gostaria de compartilhar com a igreja uma porção da palavra do Senhor mais uma vez. E aqui em Salvador estamos no novo decreto municipal que todas as atividades elas precisam se encerrar até as 18 horas, mas como o nosso círculo de oração ele começa às 15h30, então o círculo de oração e a consagração de quarta-feira não sofre alteração, mas o culto de terça e quinta sofre alteração para as 16 horas. Amém? Só a título de informação para a igreja e para os membros que também não podem estar aqui e vão estar assistindo e também estão acompanhando, né, na TV. Gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que são dois textos, mas que dizem a mesma coisa. Está no livro de Isaías e está no livro de 2 Reis. Então eu quero compartilhar o que está no livro de 2 Reis. Amém? No seu capítulo 20. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu vou explicar porque eu quero falar no livro de 2 Reis, o capítulo 20, e não no livro de Isaías, no seu capítulo 39. Porque no livro de 2 Reis fala um pouco mais detalhado do que eu quero compartilhar com a igreja. E quando eu falar para a igreja sobre qual história vamos hoje estar meditando e aprofundando, a igreja vai dizer: ah, essa palavra já conheço, mas algo que fazemos ainda, e eu digo fazemos porque eu sei que eu faço também. Amém, igreja? Livro de 2 Reis. Aleluia. A palavra do Senhor desta tarde está no livro de 2 Reis, no seu capítulo 20. A parte que o Senhor colocou no meu coração está a partir do verso 12, mas eu quero ler a partir do verso 1. Amém? Naqueles dias, todo mundo achou? Não achou? O EBD, por favor. Amém. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte
E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu vou parar aqui, porque o que eu quero falar para vocês está a partir do verso 12. A gente sabe que a continuação até o verso 11 é que Deus cumpre o que Ele prometeu. Ele sara o rei Ezequias e toda aquela notícia corre aos quatro ventos. E o verso 12, a partir do verso 12, que é o verso que Deus falou ao meu coração, a epígrafe do meu texto diz o seguinte: a embaixada do rei da Babilônia. E o verso 12 diz: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa e o seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Vamos para aqui. Eu falei um pouco antes, que eu li o início do capítulo 20 do livro de 2 Reis, que Ezequias, ele era um homem que, quando ele se mostrou diante de Deus em sua oração, ele mostrou as suas qualidades, como ele andava diante de Deus, como ele andava em retidão diante de Deus, porque Deus tinha dado uma sentença ao rei Ezequias, só que mediante a súplica e a humilhação do rei Ezequias, o Senhor mudou rapidamente a sua sentença. Só que o que aconteceu com o rei Ezequias é algo que acontece muitas vezes conosco. E o que o Senhor falou no meu coração, eu disse: Senhor, isso é verdade. Porque quando o Senhor nos dá uma bênção muito grande, a primeira coisa que a gente faz, além de testemunhar na igreja, porque precisamos fazer isso para que o nome do nosso Deus seja glorificado, a gente fala para pessoas até que nos querem mal, mas para mostrar que o nosso Deus é o quê? Poderoso e forte. Mas muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se encha de orgulho porque você foi sarado, mas foi sarado pela misericórdia dele. Você foi abençoado pela misericórdia dele. Você subiu em um patamar da sua empresa por misericórdia de Deus. E quando o rei Ezequias recebeu essa bênção, que escorreu aos quatro ventos o que Deus fizera na vida dele, porque a doença dele era de morte. E quando se ouviu que Ezequias tinha sido sarado pelo Senhor, o filho do rei Baladã, o Merodach-Baladã, ele enviou cartas e presentes. Mas quando a gente observa os nossos inimigos, que não é nem a carne nem o sangue, a gente precisa entender isso. A gente não luta nem contra a carne nem contra o sangue, são os principados e as potestades que muitas vezes usam pessoas para os seus bens e os seus fins. E como na aula de EBD ontem me recordei, eu olhei para o evangelista aqui e me recordei que na aula de EBD ontem a gente falava de um assunto até que vai ser para a próxima aula, mas a gente já conversou, meu filho fez um questionamento, e aí a conversa entrou que foi a serpente, e aí cada uma falava o seu ponto de vista, mas a única coisa que a gente não contestava era que realmente ela tinha dado oportunidade para Satanás usá-la. E isso acontece com as pessoas também, mas esse não é o âmbito da conversa. O âmbito da palavra hoje é que o rei Baladã, no caso o filho do rei, no caso ele que enviou, o Merodach-Baladã, ele enviou cartas e um presente. Só que ele enviou, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer servo, pastor,
Não foi alguém que estava ali. Ele disse: vai lá, né? Vai lá, seja enviado lá e leve cartas e leve presente. Ele escolheu os melhores. Quem são os melhores? Embaixadores. A gente sabe que embaixadores, o embaixador de um país em outro país, ele está representando o quê? O país de onde ele foi enviado. Então os embaixadores ali, eles estão representando o país. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, todos que estão na embaixada, eles estão representando o Brasil, os interesses do Brasil ali naquele lugar. Tanto é que quando acontece algum problema com brasileiros nos Estados Unidos, eles recorrem para onde? Para a embaixada. Então, o que acontece? Naquele momento, Merodach Baladan enviou embaixadores, são pessoas importantes. Para quê? Para saber. E o que foi que Ezequias fez? Não só apenas recebeu os presentes e as cartas, mas ele foi o quê? Se exibir. Ele foi se exibir. Ele foi mostrar tudo o que ele tinha. E a palavra do Senhor fala no verso 13, se eu não me engano, deixa eu ver. Ele deu ouvidos na parte, pô, é muito grande esse verso 13, mas fala no final: coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Não bastou o rei Ezequias mostrar os tesouros da sua casa de armas, mas todo o seu domínio. Isso quer dizer, tudo que ele tinha posse, ele mostrou aqueles embaixadores. Ele quis mostrar que ele era poderoso. Ele quis mostrar que ele era um homem de posses. E muitas vezes, eu não falo no sentido de poder aquisitivo. Eu não falo no sentido de poder, às vezes até intelectual. Mas eu falo quando muitas vezes Deus nos derrama um dom. Deus derrama algo sobre nós por misericórdia. E nós temos aquilo e nos sentimos vaidosos. Eu acredito que isso tenha prejudicado o rei Ezequias. Isso tenha feito com que o rei Ezequias tirasse o foco daquela misericórdia que Deus teve na vida dele e se voltou à sua própria vaidade, a tudo que ele conquistou, a tudo que ele tinha. E aqueles embaixadores, aqueles homens que estavam ali representando o rei Baladan, enviado pelo filho Merodach Baladan, eles fizeram aquilo que eles tinham sido ordenados a fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E continuando a ministração, logo depois que ele faz tudo isso, e você observa, quando a gente começa a examinar as escrituras, a gente começa a perceber uma coisa. Deus não podia enviar Isaías antes dele mostrar tudo? Podia. Deus pode todas as coisas. Só que o Senhor esperou ele mostrar tudo. Não deixou nada escondido. Ele quis mostrar tudo. E exatamente quando ele acabou de mostrar tudo, quem aparece? O profeta, enviado pelo Senhor. E no verso 14 diz exatamente isso. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que vieram em tua casa? E disse Ezequias: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. 14 e 15. A nossa vaidade nos cega. A nossa vaidade faz com que nós mostremos os nossos tesouros aos nossos inimigos. Faz com que nós abramos, essa palavra está correta, as nossas reservas. E tudo que a gente fechou para que o inimigo não pudesse penetrar, a gente deixa aberto.
E o engraçado é que quando o profeta pergunta, ele nem fica desconfiado, né? Porque não foi o mesmo profeta que trouxe a sentença para ele na outra vez? Não foi o mesmo profeta que depois veio trazer a revogação da sentença? Será que ele não imaginou que o profeta estaria ali para trazer algo de Deus para a vida dele? Porque a gente sabe que naquela época, os profetas verdadeiros, porque naquela época também tinha falso profeta, viu gente? Os profetas verdadeiros, os profetas do Senhor, falavam o que Deus enviava. Então quando eles iam a algum lugar, havia o temor do povo. Tanto é que lá em Samuel, a gente sabe que Samuel temeu quando ele foi ungir um rei, não é isso? Na casa de Jessé. Porque sabia que onde o profeta passava, toda a cidade o quê? Temia. Queria saber o que o profeta trazia de Deus. Então, naquele momento, ele estava tão ludibriado, inundado, preenchido, mergulhado em sua vaidade, que ele ainda afirmou tudo o que ele tinha mostrado. Ele disse ao profeta. Igreja, quando o Senhor traz algumas palavras ao nosso coração, quando o Senhor vem e nos mostra que existem alguns tesouros na nossa vida que a gente está permitindo que o inimigo ele não só veja, que o inimigo ele não só saiba, mas que o inimigo penetre, que o inimigo possa fazer o que quer, porque nós mostramos os nossos tesouros. E muitas vezes, pastor, não são dons, mas os tesouros são as fraquezas que a gente tenta esconder para que ninguém saiba, mas a gente permite que o inimigo tenha livre acesso às nossas fraquezas. E quando o profeta ouve tudo aquilo do rei Ezequias, e o profeta observa que eu acredito, conjectura minha, cheio de vaidade, porque eu me recordo quando nos mudamos para cá, nós saímos de uma casa menor e estamos numa casa maior, uma casa pastoral, não é nossa, mas a gente mora, porque enquanto a gente estiver pastoreando, a gente está aqui. Depois, se o Senhor mandar para pastorear em outro lugar, a gente vai para outro lugar. Mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Então, quando saímos de uma casa menor, estamos numa casa maior, o que é que a gente faz? Todo mundo que vem, que é amigo, que conheceu a nossa casa menor, a gente quer mostrar todos os cômodos da casa maior. Isso é natural. Isso é humano. A gente quer mostrar a casa nova que a gente está morando e a gente vai mostrando as coisas. E quando aconteceu isso, creia no poder de Deus e não creia em mim, igreja. O Espírito Santo falou a mesma coisa que ele disse nessa palavra. E ele disse assim: não mostre os seus tesouros. E naquele dia, sabe aquele gelo que eu acredito que muitos já tenham tido, que desce pela espinha assim, que você parece que, meu Deus. E eu fui diretamente conversar com o Senhor. Meu Pai, o que foi que eu fiz? E o que foi? Gente, no reino físico é simplesmente você mostrar uma casa. No reino físico, pastor, é simplesmente você mostrar a sua loja. No reino físico é simplesmente você levar alguém para dentro do seu quarto para conversar. No reino físico é simplesmente você contar o seu problema, ou a sua vida, ou o que você está passando para um amigo. Mas no reino espiritual, muitas vezes são embaixadores do inimigo que estão colhendo de nós para usar contra nós. E quando o Senhor falou isso ao meu coração outrora, naquele momento, eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque se pequei contra ti, mostrando o físico, e durante o mostrar o físico, o espiritual foi afetado, me perdoe. E não foi apenas uma vez, evangelista, que Deus falou a respeito disso comigo. Ele falou comigo 2 vezes, uma porque foi uma ação minha e a outra porque foi a ação do meu esposo. Exatamente igual, não mostrando os cômodos, mas falando do que Deus tinha feito como testemunho. Não sei se o Senhor estava vendo aquilo como Deus viu Ezequias, como vaidade, ou apenas contando as beneficências do Senhor e a misericórdia dele que nos alcançou.
E quando ele chegou perto de mim, eu falei: o Senhor falou no meu coração isso. Não mostre os seus tesouros. E ele balançou a cabeça e fez: amém. Porque o Senhor hoje, que não tem nada a ver, igreja, uma coisa com a outra. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque não somos passíveis de erro. Nós somos líderes espirituais, porém, a cada dia a gente precisa mortificar a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso eu sei, eu posso. Porque a gente sabe que tudo que nos foi dado foi pela misericórdia de Deus. E até os dons que a gente acha que são nossos, mas são emprestados. Não é para nosso próprio benefício. Não é para o nosso próprio uso. Mesmo porque você sabe que os seus dons são para ser usados em vidas e não em você. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E finalizando essa palavra, porém não a ministração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Voltando ao verso 15, diz: e disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. E olha o que o profeta disse ao rei Ezequias. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje serão levados para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Esse último verso, que é o último verso da nossa ministração, porém não o final da pregação, fala claramente que uma sentença veio ao rei Ezequias. Eu não vou me aprofundar mais abaixo, porque depois o próprio rei Ezequias ele desdenha, né? Porque ele diz: já que não é no meu reinado, eu estou tranquilo. Mas não é isso que eu quero falar. Quando ele praticou a ação, ele foi vaidoso. Ele naquele momento ali, ele foi me ajudem aí com uma palavra. Ele foi, não quero falar encantado não, mas ele foi seduzido. A palavra correta, obrigado Senhor Jesus. O rei Ezequias, ele foi seduzido pela vaidade. E eu acredito, sabe, evangelista Valquíria, que aqueles embaixadores, sabe aquela pessoa que quanto mais vê, que mais vê, puxa, que bonito, tem mais coisa para eu ver? Sabe aquela pessoa que não é curiosa, não é nada curiosa, também não é nada fofoqueira, mas quer saber da sua vida? E tem mais coisa para eu ver? Me mostre, e aquilo ali é o quê? E aquilo ali é o quê? E eu acredito que cada vez ele foi ficando mais cheio, mais seduzido pela vaidade. Mas a sentença chegou. E é essa situação que muitos de nós não queremos. Pagar o preço das nossas escolhas erradas. Pagar o preço por permitir que vejam os nossos tesouros. Vejam as nossas fraquezas. Vejam as nossas carências. Vejam as nossas necessidades. E quando o profeta Isaías, diante do rei Ezequias, ele disse: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Será que quando o Senhor, muitas vezes, eu não sei igreja, se acontece com vocês, mas eu sempre peço ao Senhor, e o próprio Espírito, ontem, enquanto o pastor Tiago ministrava, o Espírito Santo ele testificava algumas coisas no meu coração. E acontece sempre quando o evangelista ministra, quando o pastor Tiago ministra, quando outros irmãos ministram, o Espírito Santo testifica. E algo que o Espírito Santo de Deus faz, quando nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Ele, e principalmente entristece o coração dele, o Espírito Santo nos constrange. Esse é o maior indício de que muitas das vezes a sedução da vaidade nos toma, nos domina. E o que aconteceu com o rei Ezequias, nós não estamos passíveis de não acontecer conosco. E muitas vezes tem acontecido conosco e nós não percebemos isso. Nós não enxergamos que estamos seduzidos pela vaidade. Nós não percebemos que os nossos tesouros estão expostos para quem quiser ver. Que os nossos tesouros estão à mercê do inimigo e que ele pode fazer o que ele quiser. E muitas vezes a gente se dirige ao Senhor: meu Deus,
Por que isso está acontecendo comigo? Não é essa frase que a gente mais ouve ou que a gente mais fala? Senhor, porque eu estou passando por essa situação? Deus, o Senhor não está vendo. Pai, eu estou perecendo. E o Espírito Santo, que é perfeito e maravilhoso, ele vai lá no nosso coração, ó, e aí começa a passar aquele filme que às vezes a gente não quer nem assistir, que é o filme da nossa vida, e mostra onde é que está o nosso erro, e mostra onde é que está a nossa falha, e mostra que nós abrimos as portas do nosso palácio e deixamos o nosso tesouro exposto para que o inimigo pudesse ter acesso livre a ele. E eu me recordo de algo, o Espírito vai botando assim, ó, trazendo as coisas. Uma informação que eu estava lendo, eu gosto muito de ler, coisa diversa, de tudo que vocês imaginam. E eu lendo uma vez uma matéria a respeito do Facebook. Hoje o Facebook é um dos aplicativos ou redes sociais mais conhecidos e mais usados em todo o mundo. Ele fica também equiparado com o WhatsApp, com o Twitter. Mas eu lhe digo o Facebook. Por que o Facebook? Porque a gente conhece que o dono da Facebook é Mark Zuckerberg. E ele tem, aquele homem tem uma mente, toda a equipe dele, ele consegue dominar todo o monopólio. Ele já comprou o YouTube, ele já comprou o Instagram. WhatsApp, Só? Mas acho que tem mais uns dois aplicativos que ele comprou também. O quê? Eu acho que é também. Então o que acontece? Ele tem o domínio de todo esse monopólio. Só que o que acontece? Grandes empresas, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu acredito que sim. Grandes empresas, pastor, pagam fortunas pelas nossas informações. Pelas nossas informações. Nome. Por quê? Porque quando a gente vai entrar em algum aplicativo novo, pergunta o quê? Entrar com o Facebook, é ou não é? Por quê? Porque o Facebook domina tudo, ele sabe de tudo. Tudo. Ele tem acesso, livre acesso. E assim como Mark Zuckerberg e sua equipe, Satanás faz a mesma coisa. E quando a gente observa, quando aperta assim, ó, entrar com o Facebook, o programa, o aplicativo que estava fechado, tem todas as suas informações agora. Agora não é só o Facebook. Mas aí você fala, mas ele vendeu, porque todas as informações são vendidas. Não são dadas nem emprestadas. São vendidas. Então os dados que você colocou ali naquele aplicativo chamado Facebook, outras empresas mundiais querem saber o que é que você usa no cabelo, o que é que você gosta, o livro que você lê, a música que você ouve. Você pensa que isso não é importante, não? É sim. A sua vida é muito importante para quem quer mercado de barbeador para raspar a cabeça, mercado de creme para gente, maquiagem, vestimentas, que você gosta, qual é o seu tipo físico. Sabe por quê? Para ele investir em você, pastor. Para ele investir em nós. Satanás não tem essa astúcia, não? Muito mais, porque a equipe dele é vasta. Então, da mesma forma que o Facebook precisa que a gente dê essas informações, Satanás também. Só que a única coisa diferente do Facebook é que o Facebook ele pode afetar a nossa vida física, mas Satanás afeta a nossa vida espiritual. O Facebook pode, através de todo o mecanismo, porque fala, se você permitiu, ele tem acesso. Satanás, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele só precisa de um espaço, não de uma permissão. O Facebook você precisa apertar ali e permitir. Mas Satanás não. Satanás ele só precisa de um espaço. E por menor que seja o buraquinho de uma agulha, ele entra e faz estrago. Assim como a vaidade corrompeu o rei Ezequias, a qual tinha dito ao Senhor Jesus tantas coisas lindas, que no capítulo 20 ele fala, e chorou Ezequias, ele disse, Senhor, verso 3,
servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Só que todas essas qualidades do rei Ezequias foi jogada no lixo a partir do momento que ele foi seduzido pela vaidade. E a sentença veio, mesmo que não para aquele tempo dele, mas os filhos dele, no caso, o filho dele, sofreu e padeceu. E encerrando a nossa ministração desta tarde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu encerro com a mesma frase que ele diz: não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Para que aquela sentença viesse ao rei Ezequias, o mesmo Deus, pastor, que é um Deus de misericórdia, a gente precisa entender isso, igreja. O mesmo Deus, que é um Deus de misericórdia, Ele está todo o tempo nos dando oportunidade para a gente estabelecer um concerto com Ele. A todo tempo Ele está dizendo: não abra a mão da salvação, não abra os seus tesouros, não deixe expostos as suas fraquezas também, não deixe expostas as coisas que o próprio Satanás pode usar contra você, para te envergonhar, para te humilhar, para te desestimular. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que Satanás, com as suas artimanhas, com seus artifícios, ele possa te seduzir. A palavra de hoje é essa: é a sedução do poder, é a sedução do ser desejado, é a sedução do chamar a atenção, é a sedução de ter muitos dons, é a sedução de orar bem. Até isso, que quando somos seduzidos por aquilo que foi emprestado por Deus, eu acredito que isso é pior. Eu acredito que isso não só desagrada a Deus, mas nós perdemos, sabe, aquelas os meninos que jogam, que falam, a vida vai baixando, né? Aquela linha de vidas vai baixando. Não é que tenhamos essas vidas, mas sabe, a nossa reputação no céu, sabe, tudo aquilo que a gente tem conquistado. Porque se a gente parar para observar, as nossas conquistas, elas não são fáceis, não é? Mas tudo aquilo que a gente conquistou por um erro. Porque quando o profeta fala tudo que os seus pais conquistaram, será que foi fácil os pais do rei Ezequias conquistar? E o Senhor dizer: até isso, tudo que você juntou não será mais seu. Tudo que você juntou, você não vai ter mais proveito. E ele ficou tranquilo, porque não seria no tempo dele, não aconteceria por ele. Mas eu paro assim, penso, pastor, isso é uma coisa para perguntar e para depois o Senhor talvez ministrar a respeito disso. Se ele fizesse a mesma coisa que ele fez quando a sentença de morte dele veio, Senhor, será que o Senhor não teria misericórdia da vida dele também? O Senhor revogaria? E revogaria. Mas por que acontece conosco da mesma forma? Quando é conosco, eu vou jejuar, eu vou ficar 24 horas em jejum me consagrando, não quero conversa com ninguém porque eu preciso que Deus me dê uma resposta. Mas quando é com seu irmão, você não diz assim: pai, eu estou aqui nessa peleja com meu irmão, pai, eu não sei qual é a sua sentença, eu não sei qual é o peso disso que está na vida dele ou na vida dela, mas pai, me ajude a ser um suporte, me ajude a ser um Arão ou um Ur na vida dessa pessoa que precisa da oração, precisa da intercessão, precisa de um recurso. Então a gente precisa entender com os erros do rei Ezequias que o inimigo, ele não vai enviar qualquer pessoa, nem qualquer situação para nos afastar da presença de Deus. O inimigo, ele vai investir pesado. O inimigo, ele vai investir muito, porque o objetivo dele é conhecer os nossos tesouros, enfraquecer, nos enfraquecer através das nossas fraquezas. Porque depois que aqueles embaixadores chegaram na Babilônia e deram todo o relatório, que eu acredito que foi vasto, viu? Foi um relatório minucioso, porque ele fez questão de mostrar cada coisa. E eu acredito que aqueles embaixadores também observaram onde eram os pontos fracos daquele reino, onde eram
as fraquezas, os possíveis lugares de ataque. Mesmo porque, talvez, pelo tempo, as coisas pudessem mudar e ter mudado, que eu acredito que mudou. Mas uma coisa, a gente precisa entender. Quando Deus dá uma sentença, Ele pode revogar, como a própria Bíblia mostrou. Por isso que quantos de nós temos clamado por vidas, e o Senhor diz, eu revogo. E o Senhor diz, eis-me aqui. Eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido a sua oração, e por isso eu tiro a mão agora dessa sentença que eu fiz. Então a gente só precisa disso. Igreja, aprendendo com o rei Ezequias, que a sedução e a vaidade pode nos permitir errar, nos fazer errar. Mas assim como aquela sentença que foi dada, de que ele ia morrer, que ele deveria organizar todo o seu reino, porque aquela doença dele, ele iria morrer. E ele clamou ao Senhor. Ele se mostrou ao Senhor e disse, Pai, o Senhor me conhece. Ele nem precisaria, igreja, talvez dizer, porque o Senhor conhecia o rei Ezequias. Mas ele fez questão de diante de Deus se humilhar. E o que muitas vezes nós precisamos é isso, pastor. Antes de vir para aqui, eu estava orando ao Senhor. E assim, eu sempre falo ao meu filho, Breno, todo o tempo eu estou falando com Deus. Às vezes, coisas normais eu estou conversando com Deus. Porque eu preciso criar esse hábito de praticar essa conversa com Deus. Porque no momento, evangelista Valquíria, que eu precisar verdadeiramente que o Senhor me ouça, eu vou saber onde é que eu preciso estar, em que momento eu preciso estar de renúncia de mim, para que Ele me ouça e Ele me responda. E tem momentos, como eu digo à igreja aqui sempre, gente, tem momentos que eu falo com o Senhor, Ele não me responde, eu já começo a ficar nervosa. Não é porque Deus fala toda hora, não, porque tem um momento que Ele cala mesmo, e eu aprendo, que até no silêncio dele eu já aprendo, que é hora de eu parar e recuar, e esperar Ele falar. E quando Ele não fala, igreja, eu não fico chateada não. Eu não fico chateada. Eu retorno à oração. Eu configuro a oração, né? Configuro que eu mudo tudo. Faço uma configuração diferente. Faço de outra forma. E na maioria das vezes, igreja, as orações que eu faço a Deus são por respostas, não é para a minha vida, mas é para o esvaziamento da minha pessoa. E é isso que a gente precisa fazer. Porque quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente erra como o rei Ezequias. Quando a gente acha que a gente está bem, aí que as coisas estão tudo errado. E quando a gente entende de que precisa de muito ainda para a gente chegar onde Deus quer, aí a gente faz assim, é verdade, Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Essa palavra aqui não está fluindo, é porque o Senhor não está no negócio. Então se o Senhor não me der, eu não vou pregar. E o pastor Tiago era 14 horas e 16 minutos. O pastor Tiago fez assim, aí a palavra fluiu, eu disse, não, pastor. E aí ele desceu, quando ele subiu de novo, e aí, menina, a palavra? Eu vou ministrar. Eu disse, Deus já me deu uma palavra. Mas não foi porque eu sou bonita não, igreja. Foi porque Deus sabia que nós precisávamos ouvir essa palavra e não a que talvez eu quisesse escolher. E Deus trouxe aos nossos corações a respeito dos nossos tesouros. Deus não quer que a gente esconda, mas Deus quer que a gente cuide. E não é todo mundo que a gente precisa mostrar. Nem tudo a gente deve falar. Nem tudo. Porque às vezes o que a gente fala, aquela pessoa que acha que a gente acha que quer o nosso bem, não quer. Aquela pessoa ou aquele grupo, ou aqueles amigos que estão sempre junto conosco. Quando a gente pensa que a gente pode contar com eles, eles são os primeiros a pular do barco. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Agora tem que ser as palmas fortes. Aleluia, glória a Deus. Amém.